Exercício 25. O cabo coaxial mostrado na figura consiste de um cilindro condutor longo e sólido de raio R1 envolto por um condutor cilíndrico de raio R2. Os dois conduzem corrente na mesma intensidade I, mas em sentidos opostos. A densidade de corrente é uniforme nos dois condutores. Obtenha a expressão do campo magnético em todo o espaço e desenhe o gráfico B de R de 0 a 2 R2 para o caso de R1 igual a R2 sobre 3. Bem, como mostra o desenho aqui, em perspectiva, na verdade, o que a gente tem aqui dentro um cilindro com raio R1 e uma casca cilíndrica com raio R2. Entre o cilindro e a casca cilíndrica há um espaço vazio. A gente vai supor, por exemplo, que no caso da casca passa uma corrente I, essa corrente I para o fundo, né, como está em perspectiva, e o campo e a corrente devido ao cilindro de dentro, no sentido contrário, isso é para fora. A gente pode também desenhar a seção reta como se o cilindro estivesse perpendicular ao papel. Podemos desenhar dessa forma. Bom, use um pouco a imaginação de vocês. Imagine isso aqui seja, no caso, o cilindro que está perpendicular ao papel, toda essa região. Entre R1 e R2 o espaço é vazio. Você tem uma casca fina de raio R2. Bem, a corrente, então, do jeito que eu desenhei aqui, a corrente na casca está indo para dentro do papel, desse jeito, e a corrente, devido dentro do cilindro, está para fora do papel, dessa forma. Bom, basicamente o que ele quer é o campo magnético em todo o espaço, né, em primeiro lugar. E para isso a gente vai usar a lei de Ampère. Para usar a lei de Ampère, o que a gente precisa necessariamente é entender a simetria do problema, isto é, entender em que região o campo magnético é homogêneo, entender a direção e o sentido do campo magnético em todos os pontos do espaço. Se não for dessa forma, essa conta fica extremamente trabalhosa, extremamente complicada. Então, se a gente conhece a simetria do problema, nós temos condição de saber usar a lei de Ampère de forma fácil para poder calcular o campo, que é exatamente o caso de um cilindro infinito. Porque num cilindro infinito, por exemplo, se eu pego um ponto do espaço qualquer, se eu quero pegar o campo nesse ponto, por exemplo, eu sei que para cada parte pelo qual você tem corrente passando, que gera campo num ponto, você vai ter simetricamente uma outra parte que também gera corrente, que vai zerar a corrente, vai zerar o campo, digo, no sentido radial, e o campo, pela simetria do cilindro, vai ser sempre perpendicular à direção radial. Nesse caso, como a corrente está para fora, ele vai ter sentido anti-horário. Isso é, meu campo vai ter sempre perpendicular à direção radial, nesse caso no sentido anti-horário devido ao cilindro. Isso tanto devido ao cilindro, essa simetria tanto devido ao cilindro de fora, quanto devido ao cilindro de dentro. Se você tem sempre duas correntes, duas partes de corrente, duas areazinhas que a gente pega simétricas, cujo campo anula a direção radial. Então qualquer parte que eu pegue de um lado, eu tenho simetricamente oposta a uma parte que zera o campo na direção radial. Então o campo está sempre perpendicular à direção radial. Outra coisa importante é que se você pega dois pontos cuja distância até o centro é o mesmo, cada par de corrente, de pedacinho de corrente, que você gera um campo nesse ponto, eu tenho um par simetricamente posicionado que vai gerar o campo no outro também com o mesmo módulo. Dessa forma, a soma de todas as correntes que geram o campo nesse ponto tem o mesmo valor que a soma de todas as correntes que geram o campo no outro ponto. Então, a uma mesma distância do eixo do cilindro, o campo tem o mesmo módulo. Bom, então para usar a lei de Ampère, a melhor amperiana para isso, a melhor linha amperiana, nesse caso, para aproveitar essa simetria, é uma linha circular em torno do cilindro. Então essa linha circular faz com que o campo seja tangente a esse círculo em todos os pontos e
e homogênea ao mesmo tempo, né? Então, a ideia da lei de Ampère é o quê? É calcular a integral de linha pelo qual a gente vai usar para calcular o campo. Então, nesse caso, a integral de BdL, que é o produto escalar entre B e os pedaços de tamanho dl determinados em cima da amperiana. E como o campo é tangente, ele vai ser paralelo a dl em todos os pontos. Então, B vai ser paralelo a dl em toda a amperiana. Assim, com B paralelo a dl em toda a amperiana, a integral de BdL, escalar dl, na verdade, simplesmente o produto do módulo dos dois, BdL. Mas em cima da amperiana, o campo tem um módulo homogêneo também. Se o módulo é homogêneo, então é claro que a gente coloca o B em evidência na nossa soma. Então fica B a soma de dLs. B soma de dL, onde dl é um pedaço, é o pedaço da amperiana, e o dl total, a soma dos dLs na minha amperiana fechada, é na verdade o comprimento total da amperiana. E nosso comprimento total da amperiana vai ser simplesmente 2πr. Bom, mas a lei de Ampère diz o seguinte, que a integral de BdL, B escalar dl, que no nosso caso é B2πr, é igual a μ0 vezes a corrente interna que atravessa a área da amperiana. Então, para nós calcularmos o campo em todos os pontos do espaço, o nosso problema passa a ser simplesmente quem é a corrente interna. Porque, na verdade, em todos os pontos do espaço, devido ao cilindro, tanto ao cilindro quanto à casca, a simetria é a mesma. Então, como a simetria é a mesma, a gente tem condição de calcular simplesmente conhecendo quem é a corrente interna amperiana. Muito bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai calcular o campo para Rzinho menor que R1. Bom, nesse caso, para Rzinho menor que R1, a nossa amperiana fica dentro do cilindro. Dentro do cilindro, quem é a corrente interna? É a corrente que passa através da área da amperiana. Por quê? Porque eu tenho corrente que vai ter do lado de fora. E essa corrente do lado de fora não contribui para a integral de linha. Somente a corrente dentro da amperiana vai contribuir para a integral de linha. Só que o nosso problema é calcular agora qual é a corrente que passa por dentro da amperiana. E a corrente que passa por dentro da amperiana é proporcional à corrente total, já que a nossa corrente tem uma distribuição homogênea. Se ela tem uma distribuição homogênea, a corrente dentro da amperiana dividido pela corrente total é igual à área da amperiana dividido pela área total. Isso implica que a minha corrente dentro da amperiana, isso é a minha corrente interna, vai ser a corrente total I vezes πr ao quadrado, que é a área da amperiana, dividido por πr1 ao quadrado, que é a área total. Então, consequentemente, nós vamos ter B2πr igual a μ0 I vezes π. Bom, o π vai embora, né? Então não preciso mais dele. O π de cima corta com o π de baixo, fica Rzinho ao quadrado sobre R1 ao quadrado. O Rzinho corta com Rzinho, sobra Rzinho só de um lado, e o nosso campo magnético fica μ0I sobre 2π Rzinho ao quadrado, R1 ao quadrado, digo, vezes R. Isso é, nosso campo é linear a distância entre o centro e qualquer ponto até a superfície do cilindro. Bom, entre R1 e R2, no caso, para R maior que R1, isso é,
para R maior que R1 e menor que R2, a nossa corrente interna é, na verdade, quer dizer, a nossa amperiana é essa que eu tracei aqui. A única corrente interna, a corrente que atravessa a área da amperiana é a do cilindro, mas é a total do cilindro. Isso é igual a I. Dessa forma, B2πr é igual a μ0I. Então, meu campo é igual a μ0I sobre 2πr. Bom, só falta agora para R maior que R2. Bom, para R maior que R2, a minha corrente interna depende da gaussiana que eu vou traçar. Para R maior que R2, depende da amperiana que eu vou traçar. Então, para maior que R2, por exemplo, nesse ponto aqui, a minha amperiana vai ser esta, certo? A minha amperiana é essa. Isso é, a corrente total que passa através da área da amperiana é a do cilindro e a da casca ao mesmo tempo. Só que tem sentidos contrários. Isso vai gerar campo em sentidos contrários. Como gera campo em sentidos contrários, então a corrente total é a subtração dos dois. Mas elas são iguais. Então vai ser I menos I, isso é zero. Se a minha corrente é zero, consequentemente, meu campo é zero. Ok? Muito bem. Então, o campo do lado de fora é zero e os campos calculados aqui para R menor que R1 e R entre R1 e R2. Então, seria entre R1 e R2 é esse, menor que R1 é esse, que ele é linear, e para fora é esse. Então, eu tenho campo em todo o espaço. Isso resolve o nosso item A. Bom, nosso item B é uma aplicação prática do nosso resultado. Isso aí, ele supõe R1 igual a R2 sobre 3, certo? E quer que eu trace o gráfico, quer que a gente trace o gráfico entre 0 e 2R2, até 2R2. Bom, se R1 é igual a R2 sobre 3, isso significa o seguinte, que o nosso campo para R menor que R1 fica μ0I sobre 2π, R2, no caso 3, né? R2 sobre 3, então fica 9, só que R1 igual a R2 sobre 3, na superfície a gente vai ter para R bom, vamos lá. Bom, agora vamos lá para o item B. No caso, no item B, ele quer que R1 seja igual a R2 sobre 3. Nesse caso, ele vai ser linear entre 0 e a superfície. Na superfície, o campo que nós calculamos ele é contínuo, isso é, o valor para eu substituir R igual a R1, tanto na expressão para R menor ou igual, tanto faz. Então, para R igual a R1, que é igual a R2 sobre 3, o nosso campo fica 3 vezes, fica igual a 3 vezes μ0I sobre 2π R2. Para R igual a R2, fica simplesmente o nosso campo igual a μ0I sobre 2π R2. Isso é, o campo vai ser 3 vezes maior em R1, para R igual a R1, do que para R igual a R2. E daí por diante o campo é zero. Então, o nosso gráfico fica aqui o campo magnético, em função de R. Aqui eu vou ter, por exemplo, R1, que é R2 sobre 3, quer dizer, você vai ter 2R1, 3R1,
3R1 igual a R2. E aqui 2R2, por exemplo. Ok? Muito bem, em R1, então o nosso campo é... o nosso campo é... 3μ0i sobre 2πr2. E para igual a R2, igual a μ0i sobre 2πr2. Bom, só que entre 0 e R1 ele é linear, né? Então você vai ter entre os dois pontos uma reta, e daqui por diante ele vai cair com 1 sobre R até R2. De R2 em diante o campo é zero, é o que a gente calculou. Então seria essa parte aqui, certo? Então, o campo é linear de 0 até R1, de R1 a R2 ele cai com 1 sobre R, até 1/3 do seu valor, de acordo com os dados do problema, e de R2 até 2R2 o campo é zero. É isso.